Para quem já conhece o manual do candidato, né, eu extraí essa folha exatamente de lá, nessa página, né? E observem essas partes aqui que estão grifadas, né? Então nós temos aqui, the Phase 1 TPS requires excellent comprehension skills and a very wide vocabulary. Olha, já mencionei isso aqui no início da aula, mas é exatamente isso, né? As habilidades principais que você precisa dominar para o TPS, né, é a questão da capacidade, né? Comprehension skills, sua capacidade de interpretação de texto e, né, um vocabulário bastante amplo. O interessante é que, ao mesmo tempo, essa preparação para o TPS, se você aumenta a sua capacidade de compreensão, aumenta o seu vocabulário, você está naturalmente se preparando para a segunda fase. Na segunda fase, por exemplo, essas ferramentas aqui de leituras, elas são totalmente aplicáveis, por exemplo, na questão do summary, que por sinal tivemos algumas modificações aí para esse ano, né? Provavelmente nosso summary vai ficar um pouco mais extenso, né? Bem, mas é basicamente isso, não é? O ponto central, ele realmente não está na gramática. Obviamente você precisa ter um determinado conhecimento, né, ali de gramática, mas não é isso que vai ser cobrado em peso de você na prova. Né? Então, the TPS test examines your passive skills in text comprehension, recognition of vocabulary. In addition to this handbook, you may find it useful to use materials prepared for Advanced International English Test, such as Cambridge, CAE, and CPE or TOEFL. Bem, esse parágrafo aqui é interessante, pessoal, e ele faz a conexão, né, com o que eu quero trabalhar aqui hoje. A primeira questão, né, the TPS test, it examines your passive skills. É importante você diferenciar quais são os seus passive skills e o que são active skills. Então, passive skills, normalmente nos referimos a listening e reading, né? Na verdade, eu até gosto de utilizar outro termo aqui, que seria receptive skills, né? Porque não é exatamente assim tão passivo, né? Mas active skills, em termos de língua estrangeira, né, se refere à fala e à escrita. Né? Nós não trabalhamos a fala, né, no CACD, mas a parte escrita entra aí como active skills. Né? Então, aqui, como vocês podem ver, né, ele trabalha na compreensão e a questão do vocabulário. Né? E agora aqui é que entra esse comentário que é fundamental, porque realmente nós não temos ainda um material pronto, não é, principalmente preparado aí por uma grande editora, né, que seja voltado para o TPS, o que eu digo no nível que no nível de organização que nós temos materiais preparados para esses exames. Todos esses exames, quem já teve contato com eles, né, sabe disso, eles têm um material extremamente organizado e eles dão conta de todos os aspectos que você pode imaginar para a prova. São as estratégias, os tipos de questões, né, qual a abordagem para cada uma delas. Né? Então, na verdade, o que nós teríamos que fazer é aproximar a nossa preparação, né, principalmente aqui para o TPS, né, do reading test desses exames, né? Porque eles têm uma relação realmente muito forte. Os tipos de questão que você encontra, né, os tipos de perguntas que você encontra no TPS são modelos que você encontra nesses exames. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês. O próprio manual do candidato sugere esse tipo de abordagem, né? Hoje eu vou exemplificar aqui para vocês com o exemplo do CPE de Cambridge, né, que é o Proficiency, né, seria o exame mais avançado de inglês que nós temos atualmente. Tá? Então, ele é, de fato, uma referência muito importante, né, uma referência considerável para a nossa preparação. Okay? Bem, aqui na próxima página,
ele faz uma relação, né, entre isso com a sua carreira como diplomata, né? Essa primeira parte grifada aqui, né? In your future career, you often need to deal with large amounts of information in English in short periods of time. Então, eu diria que essa questão de lidar com uma grande quantidade de informação, né, num curto período de tempo é exatamente o que as estratégias de leitura pretendem fazer, né, e elas certamente facilitam, né, o seu caminho para atingir uma grande habilidade nisso, né? Lidar com muita informação num período curto de tempo, né? As provas mais recentes, né, nós temos vamos dizer, uma quantidade de texto muito considerável, né? Nós temos cerca de 5 textos nas últimas provas, né? A prova de 2015, se não me engano, nós temos somente 4 textos, mas são textos bem extensos, né? Eles ocupam uma coluna ali, aquela coluna da esquerda da prova inteira, né? Então, você tem que ter literalmente essa habilidade de ler com velocidade, né? Encontrar as informações com velocidade, e para isso você precisa de método, você precisa de procedimento. Caso contrário, você pode esbarrar até mesmo no tempo, né? Essa questão do tempo em provas de inglês, né, o time management, é sempre uma questão importante e que é muito trabalhada na preparação para os exames internacionais. Então, quando você se prepara para exames como esses, né, e o mesmo, né, diga-se o mesmo para o TPS, o candidato deve fazer não só um treinamento no sentido de aprender conteúdo, ganhar vocabulário, mas também um treinamento no sentido de gerenciamento do tempo, velocidade, performance, tá? Que é a proposta dessas estratégias de leitura. Ok? Então, complementando aqui, you need to be able to distinguish main ideas, inferences, types of argument, the author's attitude, the target audience, and points of detail. Então, nós realmente fazemos isso, né? Nós temos que distinguir quais ferramentas nós vamos usar para identificar ideias principais, para fazer inferências, para encontrar o ponto principal do autor. Em algumas provas a pergunta é exatamente essa, né? Reconhecer ali vamos dizer, a ideia principal do autor, né? Então, nós literalmente precisamos dela. Ok, agora entrando aqui, agora bem especificamente, principalmente essas duas palavras que estão grifadas aqui, que vocês estão vendo, né? Skimming e scanning. Vão ser nossos companheiros aqui ao longo dessa jornada, né? E em primeiro lugar, eu preciso que vocês dominem esse vocabulário. Então, essa daqui, lembrando, ainda é uma página do manual do candidato, tá? E aqui você vê a sugestão das habilidades que são necessárias para realizar essa prova, né? Nós temos aqui an overall appreciation of the text, skimming or reading for gist. Reading for gist, os dois se referem a uma leitura de compreensão geral, ok? Então, em muitos materiais utilizam a mesma nomenclatura, tá? Eles são literalmente a mesma coisa. Aqui, né, para você fazer inferências, skimming, reading for gist and detail reading. Essa aqui é uma outra que nós vamos abordar também, ok? Então, o skimming, brevemente, como vocês provavelmente já viram no texto, é uma leitura mais geral do texto, e detail reading é uma leitura aprofundada. E o que nós precisamos delimitar aqui é a ordem. Quando eu aplico skimming, quando eu aplico o detail reading. Só para adiantar, o detail reading ele não é uma coisa que você deve fazer no texto inteiro, tá? E é normalmente o que algumas pessoas acabam fazendo devido à preocupação com o exame, né? Ou talvez até por não ter conhecimento da estratégia, né? E devido à seriedade da prova, né? O peso que ela tem, as pessoas tendem a fazer esse tipo de leitura, essa leitura detalhada, minuciosa no texto inteiro. E isso acaba sendo um problema tanto na execução da prova, né, pois toma tempo, quanto também se transforma num problema na rotina da pessoa, né, porque ela precisa consumir muitos textos em inglês na preparação e talvez não tenha uma produtividade muito boa porque aplica esse detail reading, né, essa leitura detalhada em todos os textos que lê, ok?
Depois temos o próximo tópico, Locating and Analyzing a Specific Fact. Ele aponta aqui essa ferramenta, o Scanning, que literalmente é uma forma de fazer uma varredura no texto, para você encontrar uma informação específica, ok? O nosso texto, ele acaba, de certa forma, distribuindo isso aqui em 2 formatos, nós vamos ver lá qual que é, tá? Bom, aqui então nós temos Scanning, followed by Detailed Study of part of the text. Basicamente, nós temos que pegar um texto, fazer skimming, depois nós vamos à pergunta, localizamos a resposta através do scanning, e ao localizar, nós fazemos esse estudo detalhado da parte do texto, aplicando o Detailed Reading. Então, o Detailed Reading tem que ser aplicado numa parte específica selecionada do texto e não no texto inteiro. Nós vamos aprofundar, estamos somente aqui justificando o estudo dessas ferramentas. Ok, aqui Defining Vocabulary, Scanning, followed by Detailed Study of part of the text for the purpose of choosing the definition that best fits the text. Nós temos muitos tipos de questão no TPS como esse. Provavelmente vocês já viram isso, questões de sinônimos ou questão que melhor completa uma determinada lacuna, ou questões que palavras que substituiriam uma outra, né? Principalmente aquelas relacionadas a sinônimos, né? Também questões com antônimos. Tá? E normalmente, mesmo quando a questão aponta a linha, de certa forma o que nós fazemos é scanning. Scanning é uma varredura quando você corre os olhos até encontrar alguma coisa. Como, por exemplo, quando você corre os olhos no dicionário até chegar na palavra, na página que você está procurando. E também aqui, como vocês podem ver, para análise gramatical, nós também usamos scanning, né? Followed by detailed study of part of the text to analyze the grammatical function of a word or phrase. Então, o que isso significa? Se você tem uma questão na prova, seja ela de vocabulário ou gramática, nós temos que aplicar a estratégia scanning para voltar ao texto e localizar exatamente o ponto onde está aquela determinada passagem que precisa ser analisada, ok? Bem, então eu extraí essas 2 páginas aqui do manual do candidato, retomando aqui, somente com esses 2 propósitos. Primeiro, o manual do candidato recomenda as estratégias, né? Assim como qualquer outro exame, como vocês podem ver aqui. Né? E segundo, ele faz essa conexão de que o TPS tem relação com os exames internacionais, né? E que eles são, de fato, o material para esses exames internacionais são, de fato, uma ótima referência. Como exemplo, eu vou pegar agora aqui um manual que é do Cambridge CPE, ok? Seria esse manual aqui. Como vocês podem ver aqui, esse aqui é o Handbook for Teachers, está atualizado, ok? E esse manual, esse guia, né, é um guia para os professores, né? Ele debate aqui quais são as habilidades necessárias para a preparação dos candidatos ao CPE. Né? Então, rapidamente aqui, somente para explicar essa questão do exame, né, a importância do exame. Opa, só um segundo. Ok, ótimo, perfeito. Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui o Proficiency, o CPE, né? Como vocês podem ver, ele vai a um nível um pouco mais alto do que os outros 2 que avaliam esse nível, né? O nível C2. Né? Nós temos aqui o IELTS, mas ainda assim consideramos o CPE um pouco mais avançado. Né? E como eu ia dizendo, né, se alguém, por exemplo, me pedisse uma recomendação, olha, eu preciso de 9 no IELTS, ou eu preciso, né, ser aprovada no CPE, eu recomendaria o IELTS. Né? Seria muito mais fácil você conseguir a nota 9 no IELTS do que aqui no CPE. Então, nós vamos usar essas referências aqui. Eu gosto de mostrar isso aqui também, porque as recomendações que estão aqui, elas são recomendações para esse nível de exame. Não é? Então, elas são realmente válidas. E eu diria que nós estamos lidando com algo parecido. Tá?
porque nós temos o mesmo formato de questões, ok? Eu diria que no CPI tem uma variedade muito maior de questões do que no TPS, tá? Mas as modalidades de perguntas que vocês encontram no TPS, vocês encontram aqui também, tá? E muitas vezes vocês vão encontrar aqui no TPS textos que talvez tenham um vocabulário realmente complexo, realmente avançado, que eu acho até que esse termo vocabulário complexo ou vocabulário avançado não é muito adequado. É porque nós tratamos muitas vezes de textos de áreas específicas e, na verdade, são palavras de baixa frequência, né, em que você não vê sempre por aí. Então, somente quando você lê um texto de economia, um texto de política internacional ou algo mais específico, é que você acaba se deparando com esse vocabulário infrequente. Bem, pessoal, deixa eu ver aqui, acho que tem alguém precisando da minha ajuda aqui, deixa eu ver aqui do que se trata. Abrir aqui o chat. Ok, bom, uma pergunta aqui. Pessoal, quem quiser enviar a pergunta pelo chat, pode enviar, tá? Eu vou respondendo aqui. Ok, bom, a pergunta é, né, você diria que o nível de inglês que o CACD como um todo exige, né, considerando as notas de corte recentes, C2 ou C1? Olha, eu diria o seguinte, se você comparar as provas, né, com o C2, com os níveis C2 e C1, nós temos textos, exatamente isso que eu estou falando, nós temos textos daquele nível, com aquela dificuldade de vocabulário, tá? Então dá para enquadrar ali, né, C1, C2. Então, se nós temos que considerar uma variação, tá? Se eu colocar simplesmente C2, eu estaria especificando demais, tá? Então, nós estamos lidando com esse nível aí, de fato, C1, C2, tá? Então, você tem que se preparar para aquilo, não é? Como se você estivesse trabalhando, comparando com IELTS, né? Uma nota de 6,5, 7 para cima, né? Ou mais, ou o nível CAE ou CPE, né, o C1, C2 de Cambridge. Tá? Ok, essa questão aqui sobre o vocabulário mais específico vai ser o último tema da nossa aula de hoje, tá, pessoal? Eu vou mostrar exatamente qual é o passo mais adequado para você ganhar vocabulário de uma forma rápida, eficiente, num curto espaço de tempo, ok? Na verdade, nós precisamos da combinação dessas ferramentas que nós vamos ver aqui hoje com uma outra ferramenta que eu vou mencionar aqui no final da aula, tá joia? Agora, vamos lá. Eu coloquei esse quadro aqui para vocês terem uma noção do que vocês estão lidando, tá? É nível C1, C2. Ok, mas isso é avançadíssimo. Para quem está começando pode ser um pouco assustador, tá? Mas, então, principalmente quem está começando, por favor, não se assuste, né? Não se assuste com isso daqui. O que nós precisamos para você atingir esse nível C1, C2 numa prova de reading, né, text comprehension, é você dominar as estratégias de leitura, e você precisa basicamente de um vocabulário massivo, ok? E nós vamos ver exatamente essas duas ferramentas aqui hoje. Ok, a próxima pergunta aqui, né? Quanto tempo de preparação você acha que é necessário, né, para quem tem um nível intermediário de inglês? Olha, um nível intermediário é um nível, né, intermediário eu vou entender que é B1, B2, ok? Então é muito fácil, principalmente na prova do reading, você chegar ao C1, C2, dependendo da sua intensidade de leitura e da sua, vamos dizer, e do seu processo de aquisição de vocabulário. Porque mesmo as questões que têm um tom gramatical no TPS, você resolve se você tiver um bom vocabulário, ok? Bom, agora quanto tempo? Você, de fato, precisa de uma coisa muito importante no inglês para ganhar esse vocabulário, que é a sua frequência de estudos. Você vai aprender, por exemplo, as estratégias de leitura e você precisa aplicar isso diariamente, né?
Então você tem que aplicar isso diariamente e você precisa de uma certa quantidade de tempo. Tempo por dia. Alguns aplicam meia hora, outros aplicam uma hora, tá? Mas talvez eu tenha visto progressos aí no inglês em coisas que variam de 6 meses a um ano, ok? Mas de trabalho muito intenso de ganho de vocabulário, tá? Também tem uma outra estratégia que eu vou mostrar para vocês no final, que é você aprender a trabalhar com as palavras mais frequentes do inglês. Porque muitas vezes quando você monta listas de palavras somente com palavras aleatórias que você aprende nos textos, talvez você esteja aprendendo somente as palavras que são extremamente pouco frequentes no inglês e vocês vão ter uma chance muito pequena de se deparar com essa palavra de novo. Então, nós temos ferramentas hoje disponíveis na internet, nós temos materiais, eu vou disponibilizar para vocês na plataforma, tá? Um link para uma lista de palavras, ela foi organizada digitalmente por computador, com base em diversos textos, com as palavras mais frequentes. As listas estão com as palavras que vão elas são por ordem de frequência, tá, pessoal? Vai da menos frequente para mais frequente em diversas áreas de conhecimento e que são áreas, né, que têm relação com o CACD. Nós temos economia, política, história, sociologia, tá? Vocês vão se divertir bastante com essa lista de palavras, eu tenho certeza. Porque ali é uma garantia que vocês têm de que vocês estão trabalhando de fato com o vocabulário que é realmente importante naquela área. Bem, a Ana aqui me perguntou, o texto que eu baixei foi um sample de 11 páginas, eu não tenho esse material do vídeo, é isso mesmo? É isso mesmo, esse material aqui vocês não têm, vocês só têm o texto. Isso aqui foram algumas imagens que eu inseri aqui somente para apresentar agora aqui na nossa aula, tá joia? Esse aqui vocês realmente não têm. Por enquanto, eu estou somente justificando o estudo dessas ferramentas, tá joia? Explicando a importância delas e agora eu já estou encerrando aqui, logo em seguida nós vamos passar para o material que vocês estudaram. Bom, a pergunta, rapidamente aqui a pergunta do Vinícius. Professor, estudar para a segunda fase contribui para a resolução do TPS? Olha, contribui sim, porque na segunda fase você tem que estudar gramática, né? E essa gramática que você estuda para a segunda fase, ela obviamente vai ajudar ali. Tá? Mas de qualquer forma, uma abordagem adequada para a segunda fase, ela tem que envolver as técnicas de tradução, né? Você tem que conhecer as teorias e técnicas de tradução. Né? A tradução não é uma coisa que a gente simplesmente pode sair fazendo, né? Elas têm técnicas, elas têm métodos. Nós também temos técnicas para o summary e também temos o formato do composition, né? Que é o formato de um essay, que é um texto acadêmico. Agora, por outro lado, para você ter um bom resultado na segunda fase, você precisa de um ritmo intenso de leitura e continuar ganhando vocabulário. E se você faz isso preparando para a segunda fase, automaticamente você está ganhando vocabulário e treinando as suas estratégias de leitura que vão ajudar no TPS. Tá? Então, é possível sim você estabelecer um programa de estudos focado na segunda fase e que, ao mesmo tempo, beneficie o TPS. Quando eu trabalho com os meus alunos, normalmente eu tenho vamos dizer, um período de prazo bastante curto dedicado somente ao TPS e depois a preparação para a segunda fase ela é moldada de uma forma que já resolva o TPS. Então isso é de fato possível, ok? Bem, pessoal, então isso aqui é só para ter uma noção do nível que nós estamos lidando, não é? Do que nós estamos trabalhando, né, em termos de TPS, e também o ponto principal dessa tabela aqui, né, é que eu quero que vocês levem em consideração as informações que vocês vão ver aqui embaixo no final do texto, tá? Que eu vou mostrar agora. Elas são recomendações para esse nível de exame, para o Proficiency, então, por favor, levem essas informações em consideração para vocês também. Bem, vamos lá. Deixa eu passar para a próxima página aqui. Ok, aqui eu vou ser bem rápido. Já deixei marcado as partes que nós precisamos trabalhar, ok? Como vocês podem ver, essas aqui são as orientações
para preparação para o CPE, o Proficiency, tá? Então, eu escolhi algumas. Várias outras recomendações aqui são importantes, mas elas são importantes, elas são relevantes para o nível das questões, tá? Então, talvez ao longo dessas nossas aulas eu vou retomar esse texto aqui para fazer uma comparação entre alguma questão específica que nós estivermos trabalhando e essa prova, essas orientações aqui para o CPI, tá? Eu selecionei aqui hoje as que são voltadas diretamente para o nosso tema de hoje, que são as estratégias de leitura, né? Então, acompanhe aqui comigo, por favor, nesse parágrafo. Olha só, for the reading section. Então, eu selecionei exatamente as orientações para o reading section, que é o que tem a ver com o nosso TPS. Ok, both in class and at home, students need to read as widely as possible. Então, como eu estava falando, essa é uma orientação que vocês precisam ter. Vocês precisam ler, de fato, o máximo possível, ok? Então, this will enable them to become familiar with a wide range of language. Então, foco nisso. Ler o máximo possível e ampliar o máximo possível a linguagem que você vai usar aqui. Entenda essas expressões, vocabulário e etc. The reading section includes a range of text types. So students should aim to read a variety of authentic texts, including modern fiction, short stories, non-fiction books, such as biographies and articles from newspapers and magazines. Gente, isso aqui é, de fato, a nossa realidade, ok? Nós temos a range of text types. Se vocês voltarem aí, principalmente quem já teve a oportunidade de revisar todos os TPS, né? Ou para quem ainda não viu, nós temos textos de diversos gêneros, nós temos reportagem de jornal, de revista, nós temos textos literários, tá? Então, são de fato diferentes gêneros textuais, ok? Nós temos textos sobre arte, temos textos sobre diplomacia. Essa é uma outra coisa importante também. Nós não podemos focar somente na leitura de política internacional ou notícias. Ela é o carro-chefe, esses temas são primordiais, mas nós também temos que enfrentar textos literários, tá? Muitas vezes isso acontece. Textos literários também aparecem nas traduções da segunda fase, e eles de fato aparecem porque são os que apresentam um desafio maior em relação a vocabulário, ok? Então, vocês precisam, de fato, ler essa variedade de textos, ok? Quando ele diz aqui textos autênticos, né, ele está falando de textos reais, né, que não são adaptados. Para quem está começando, é interessante ler textos adaptados, textos que são adaptados em níveis, por exemplo, A1, A2, B1, B2, ok? Então, ele é material autêntico, reportagem, literatura que seja original, né? Então, modern fiction, short stories, non-fiction books, né? E principalmente aqui, ok? Articles from newspapers and magazines. Ok, outra observação aqui. Students should be aware of the different reading strategies required by different types of question. Ok, pessoal, mais uma justificativa aqui para o nosso tema de hoje, ok? As estratégias de leitura, aquilo que nós já começamos a ver aqui. Skimming, scanning, reading for detail, extensive reading. Então, nós temos que conhecer as estratégias de leitura e saber adaptá-las aos diferentes tipos de questão. E é isso aqui que nós vamos fazer ao longo dessas semanas, ok? Como aplicar cada estratégia para cada tipo de questão. É um trabalho que você tem que fazer. Você não tem que somente olhar a questão na sua prova do TPS e ir para o texto. Você tem que olhar a questão, identificar, né, o tipo de habilidade que ela requer e aplicar a ferramenta correta ali para buscar a resposta. Ok, seguindo aqui, and it's also useful for them to experiment with alternative ways of dealing with text so that they can decide which one suit them best. Ok, na verdade esse aqui está complementando ali, né? Quais são as formas alternativas que você deve escolher para aplicar na prova. Então, esse parágrafo aqui, especialmente, ele reforça essa ideia. Você precisa ler as questões, isso se aplica ao TPS, você precisa ler as questões e saber qual ferramenta você vai utilizar para responder. Nós vamos estudar, vocês viram isso aí no texto?
Ok. Bom, a pergunta aqui do Caio, né? Se eu vou disponibilizar esse texto aqui ou não é necessário? Olha, eu diria que não. É só uma breve justificativa, mas eu posso colocar lá na plataforma, não tem problema algum, tá? Vocês podem dar uma olhada depois lá. Acho que é interessante ler essa parte aqui. A princípio eu não quis passar muito texto, né? O tempo estava curto, as pessoas entrando em cima da hora. Mas eu vou deixar lá para vocês darem uma olhada. É até interessante para vocês fazerem uma comparação legal aí com o TPS, né? Agora aqui, pessoal, timing is also important. The reading section requires processing large quantities of text in a defined time scale. And students, therefore, need practicing planning and using their time properly. Olha, esse é o ponto central, ok? Gerenciamento de tempo em exames internacionais é uma coisa fundamental. Então, você tem que trabalhar o conhecimento do candidato, trabalhar as estratégias de leitura, e depois que isso é trabalhado, tem que entrar nesse treinamento de aplicação das estratégias e o tempo. É literalmente um treinamento, como se fosse um treinamento em esportes, né, em que você treina um atleta. Tá? Você tem que aprender as ferramentas e você precisa de treinamento. Para quem já conhece, tem que praticar de forma que utilize de forma adequada. Então, para quem ainda não conhece, tem que aprender e colocar em prática e fazer até funcionar. E tem aqueles que ainda duvidam, não é? Ou não gostam das estratégias, ou simplesmente as ignoram. Eu diria que quem está nesse patamar, não considero, não gosto dessas estratégias e etc., se alguém estiver, né, com essa opinião, vamos dizer, a postura correta seria trabalhar com elas até que elas funcionem. Então, se você, a princípio, eu acho que isso não funciona, se você, a princípio, teve essa impressão, porque achou difícil, complicado e etc., você tem que, na verdade, trabalhar até que elas funcionem e comecem a funcionar ao seu favor. Ok? É muito importante considerar isso, porque nós aprendemos uma outra língua, estamos trabalhando com uma outra língua, mas nós temos um impacto ali, um conflito cultural, porque nós estamos lendo uma língua estrangeira da forma que nós lemos a nossa língua materna. Então, nós precisamos entender como que a língua estrangeira é trabalhada pelos nativos. Tá? Então, isso aqui não é conteúdo somente para quem está aprendendo inglês. Tá? Tem uma série de materiais em que você encontra isso daqui e essas estratégias são ensinadas para os nativos. Okay? Bom, outros comentários aqui. Students should be aware of the different aspects of vocabulary test in this part of the paper. Questions testing semantic meaning through context require careful reading of the whole text. Aqui nós temos, olha só, careful reading of the whole text, e nós temos as questões de vocabulário, por exemplo. Aqui nós temos o seguinte, muitas perguntas no TPS, elas são perguntas de vocabulário. E muitas vezes você vai responder essa questão e foca muito ali no parágrafo, somente naquela frase. Então, você tem que ter uma abordagem diferente. Você tem que tratar o texto como um todo, fazer uma leitura detalhada somente naquela parte ali do texto, considerar as informações que vêm antes da palavra e depois, ok? Então, isso daqui é mais um item, né? Que você leva em consideração as estratégias de leitura. Você tem lá uma determinada questão de vocabulário, que é uma coisa muito pontual, mas você tem que aplicar o restante. Ok? A próxima aqui, students should discuss different methods of recording and recycling vocabulary and be encouraged to experiment with different techniques. Pessoal, essa é a nossa parte final da aula, tá? Recording vocabulary, como que vocês vão registrar o vocabulário que vocês aprendem. Muitos, obviamente, trabalham com a lista de palavras ou montam a lista de palavras no papel.
Isso é um método interessante, é talvez o mais utilizado, mas ele tem um problema, ele é pouco eficiente. Tá? Então, você montar a lista de vocabulário no papel, ele é pouco eficiente, digamos, por 2 motivos. O primeiro, ele é deficiente na revisão. Tá? Talvez ele não proporcione o nível de revisão que você precisa. Né? Talvez você precise muito mais do que aquilo para atingir um bom resultado. E, em segundo lugar, ele é deficiente, né, um item que nós vamos discutir daqui a pouco, lá no texto que vocês leram, ele é deficiente na questão da transformação do vocabulário do vocabulário passivo em vocabulário ativo. Tá? Então, talvez vocês já tenham percebido que existe essa diferença. Aquelas palavras que vocês já conseguem identificar no texto, mas não são capazes ainda de empregar na escrita de vocês. Então, nesse aspecto aqui, sobre como aprender vocabulário, nós vamos tratar no final da aula. Eu vou falar do Quizlet, que é uma ferramenta. Não sei se alguém, por acaso, aqui já viu no meu canal do YouTube, tem um vídeo lá em que eu recomendo o Quizlet. Ele é uma ferramenta fantástica para aprender vocabulário. Tá? Então, como ele é uma ferramenta em que você tem várias formas de revisão, você consegue ver as palavras, definição que você insere, frases de exemplo, você tem a possibilidade de ouvir o áudio da palavra, que é um outro estímulo, né? Isso age no seu sistema cognitivo, e quando você aprende o áudio da palavra também, a pronúncia da palavra, você tende a registrar aquela palavra, guardar aquela palavra muito mais rapidamente. E quando você trabalha escrevendo as palavras, você aumenta essa distância de tempo entre a palavra se transformar, passar de um vocabulário passivo para ativo, ela diminui, tá joia? Então, isso vocês também têm que levar em consideração quando aprendem vocabulário, tá? Qual é o seu vocabulário passivo e qual é o seu vocabulário ativo? Ok, então aqui nós temos as well as learning new words, students should extend their knowledge of collocations, fixed phrases and idioms. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que fazer também. Né? Tem uma coisa até que se chama signpost language, que vocês vão usar lá na segunda fase, que é, por exemplo, a linguagem acadêmica, quais são as expressões, as frases. Collocations também é um tema fundamental que vocês precisam estudar e é um tipo de coisa que vocês podem aprender perfeitamente através de um sistema como Quizlet, além dessas outras frases. Frases típicas, frases frequentes que aparecem no inglês. Tá? Então, reading and listening text using skills work activities should be analyzed afterwards for useful chunks of language. Então, esses grupos de linguagem, nessas frases aqui, vocês aprendem através de atividades como essa, reading and listening text. Uma outra coisa, né? Ninguém perguntou, mas eu aproveito para comentar. Listening é importante para a prova? Eu diria que existem alguns canais, né, na internet, alguns sites que têm o texto com o áudio do texto. Ou, por exemplo, a BBC oferece podcasts e tem o script dos podcasts. Isso é uma coisa importante para vocês, porque vocês realmente aumentam a velocidade de aquisição do vocabulário quando você está ouvindo. Tá? Tem uma discussão aí, né, de alguns autores que dizem que o listening, né, a parte da comunicação oral, ela é natural do ser humano. Então você aprende aquilo ali de forma muito mais rápida. E a escrita, ela não é natural. Ela é que é artificial. Então se você trabalha com isso de forma combinada, né, você potencializa a sua aquisição de vocabulário. Né? A sua aquisição, a fluência na leitura, uma série de benefícios, né, que eu não vou estender muito aqui hoje, ok? Então, por exemplo, sistemas como Quizlet, no processo de aprendizagem de palavras, vai oferecer o áudio para você, ou o estudo de textos com áudio também vai fornecer essa ferramenta para você, ok? Bem, deixa eu seguir aqui, próxima página. Ok, já estou chegando aqui nas últimas observações desse texto. Bem, aqui eu não vou prolongar muito, preciso até acelerar um pouco mais, né, o nosso tempo. In preparing for this part of the paper, give your students practicing paraphrase use. Olha, essa questão do practicing paraphrase use é fundamental. Muitas questões que vocês vão enfrentar no TPS, você tem simplesmente as opções parafraseadas. Então, você tem que ver qual que não altera o significado, qual que melhor se encaixa. Tá? Então, essa questão do paraphrase é um item importante que vocês têm que considerar.
Tá? Isso, como vocês podem ver, também aqui é importante para o CPI. Então, acho que tudo isso vai respondendo aquela questão, né? Se nós estamos ali tratando do C1, C2, né? Outra coisa também, paraphrase, é importante lá na sua questão do summary, fundamental, é importante na composition também, é uma coisa que você tem que fazer o tempo todo, na introdução, você tem que parafrasear os tópicos que você trabalha na composition. Ok, pessoal, aqui eu vou passar mais rapidamente, tá? Olha só, preparation for the multiple choice task should include practicing reading a text quickly for a first overall impression. Então, isso aqui significa skimming, tá? Followed by close reading of the text in order to prevent any misunderstandings which may lead students to choose a wrong answer. Aqui é entre scanning, porque para você encontrar a passagem que você precisa ler de forma mais detalhada, você precisa de scanning. E né, a leitura em si, mais detalhada, é o que nós vamos chamar lá de reading for detail ou detailed reading. Tá? Ok, outra aqui, sugestão para preparação para o CPI, encourage your students to read the main text first, so that they gain an overall idea of the structure and development of the theme or argument of the text. Então, isso aqui também envolve skimming, tá? E é o que nós vamos fazer. Você vai primeiro fazer o skimming do texto, ler o texto do início ao fim com esses objetivos aqui, ok? Obter a ideia geral do texto. Ok, aqui, seguindo aqui, they should pay attention to the information and ideas before and after each gap, as well as throughout the whole of the gapped text. Bom, aqui, eu já até mencionei isso anteriormente, né? Questões que... Isso se aplica tanto a questões, né, de gap completion, né? Ou questões em que você tem que substituir ou ver qual sinônimo encaixa melhor naquele local. Basicamente, a estratégia é a mesma, ok? Você tem que considerar a informação que você tem antes, né, e a informação que você tem depois, ok? Ok. Outra sugestão aqui, students should be trained to consider the development of the text as a whole and not to focus on each gap independently. Tá? Então, considerar o todo, usar as ferramentas, tá? Esse tipo de coisa é resolvido através da combinação das ferramentas. Ok, agora aqui a última observação desse texto. Opa, estamos de volta aqui ao nosso vocabulário, skimming and scanning. Opa, desculpem o zoom aqui. Então vamos lá. Students need to practice skimming and scanning text in order to prepare for this task. They should practice scanning text for the particular information required and not feel that they must read every word in the text. Então, isso é uma coisa que nós temos que derrubar aqui hoje, ok? A leitura do texto de vocês, né, mesmo considerando o exame, a dificuldade que ela não deve ser uma leitura inicialmente, vamos dizer, um reading for detail. Isso vai tomar o seu tempo na prova, vai impactar na sua produtividade. Se você está lendo em casa, isso impacta na sua produtividade, isso impacta na quantidade de texto que você vai ler. Tá? Porque se você lê muito detalhadamente, de forma muito demorada, interrompe demais, por exemplo, para olhar o dicionário, isso desestimula a sua leitura ou, no mínimo, reduz a quantidade de texto que você trabalha. E na prova, ela afeta diretamente na sua produtividade. Tá? Por exemplo, algumas provas aqui de Cambridge, ou IELTS, por exemplo, né? IELTS no Reading Section nós temos 40 questões de múltipla escolha e são 3 textos. Você tem que ler os 3 textos, responder 40 questões em 60 minutos. E dentro desses 60 minutos você também tem que transferir as respostas para o answer sheet. Então, se você não treina, se você somente sabe inglês, se você sabe muito inglês, você tem grande chance de ter um resultado ruim no IELTS, por exemplo, se você não domina essas estratégias, porque você não vai fazer dentro desse formato e você não vai dar conta de responder as 40 questões e ler os 3 textos dentro de 60 minutos. Algumas provas de Cambridge você tem exatamente 60 minutos, 60 questões, uma questão por minuto. Então, se você erra ali uma questão, demorou demais, analisou demais, você já, com certeza, no final, não vai responder outras.
ok? Então, essa questão do time management é fundamental e o que ajuda vocês nesse processo aqui é, de fato, desculpa, eu estou falando demais, né? Estou ficando com sede aqui, mas o que ajuda vocês, de fato, né? A saída, a solução para os problemas de vocês estão nas estratégias de leitura. Ok, pessoal? Ok, aqui o Caio está me perguntando se eu tenho textos, né, para disponibilizar como material suplementar. Sim, eu tenho vários, tenho textos com áudio, na verdade não são meus, tá? Eles estão todos disponíveis na internet. Eu vou disponibilizar lá para vocês já a partir de hoje os links para sites onde vocês encontram textos com áudio, textos de diversos gêneros, né? Notícias, textos literários, tá? Por isso que eu falei que as perguntas são importantes, tá, pessoal? Vou identificando as necessidades de vocês, a relevância das coisas. Então, eu vou deixar lá uma publicação dentro do nosso mural com links para sites interessantes em pelo menos 3 níveis, né? Um mais básico, intermediário e um outro nível mais avançado, para que a turma possa entrar e estudar ali dentro do texto mais adequado, ok? Bom, esse aqui, esse texto foi fundamental, embora, né, ele não seria necessário vocês estudarem anteriormente, tá? Porque aqui tem um manual inteiro do CPI, né, do manual do professor, e nós só precisávamos hoje dessa parte aqui. Mas ele foi fundamental para fazer essa conexão entre as estratégias que nós precisamos estudar, a conexão do TPS com o CPI, por exemplo, né? Reforçar essa ideia de que eles realmente se aproximam em muitos pontos. Ok? Bom, então vamos, agora eu vou para o texto que vocês estudaram.